Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar as partes técnicas referente a cultivo de plantas em vaso. Uma linguagem mais simples para que todo mundo compreenda o que eu estou falando aqui, tá certo? E também criamos para ajudar, né, ou tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. O vídeo de hoje eu dedico para a entidade, né, o Lar Toca de Assis, tá? É uma entidade muito bacana, vocês deveriam conhecer e ajudar, tá certo? Também peço a sua ajuda para o nosso canal, né? Clique no joinha, tá? No like, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se no canal, porque tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou falar do potássio, mas olha que interessante, foi uma pergunta, né, encaminhada por uma nossa ouvinte, tá? E ela pergunta se pode utilizar, ela me pergunta se pode usar o sulfato de potássio ou o carbonato de potássio como adubo, né, nutriente para as plantas. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Pergunta bem interessante, bem técnica, tá? Então eu vou aqui rapidamente num vídeo curto, né, falar para vocês quais as diferenças, se pode ou não usar esses elementos como adubo. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, né, eu peço para que vocês assistam um outro vídeo, vou deixar aqui no izinho, sobre o potássio, né. Eu tenho vários vídeos sobre potássio, se vocês puderem assistir a todos, seria bem bacana. Mas principalmente as funções do potássio, né. Então, se vocês puderem assistir esse vídeo, seria bem interessante, ok? Seria bem instrutivo, tá certo? Na verdade, vamos lá, né? O sulfato de potássio, ela é tido até como fertilizante, tá? E você pode, né, utilizar o sulfato de potássio, inclusive tem até formulações com o sulfato de potássio, tá certo? Ela é um elemento, assim, não é tão solúvel, tá certo? E o grande problema do sulfato de potássio, né, o potencial de salinização do meio onde você vai estar aplicando esse elemento, né, o sulfato de potássio. Então é por isso que no caso de plantas em vaso, tá, eu não aconselho muito vocês utilizarem, tá, o sulfato de potássio. No caso de campo não teria tanto problema. Mesmo assim a gente tem que utilizar em doses menores para a gente não ter a salinização do solo também, tá? Se eu estou falando isso para solo, né, para canteira, imagina no vaso. Por isso que eu sempre comento, a gente tem que evitar, tá, adubos que salinizem muito, tá, o substrato dentro do vaso. Por isso que eu não usaria o sulfato de potássio. Você está me entendendo, tá? É lógico que em pequenas concentrações você até pode utilizar o sulfato de potássio, mas se você puder utilizar outras fontes, né, por exemplo, nitrato de potássio, que eu já comentei aqui no canal, tá, seria bem interessante. No caso do carbonato de potássio, né, esse já não é tão utilizado como fertilizantes, né, eu vou explicar para vocês por quê, né? É porque esse carbonato,
em reação com a água, ela libera uma quantidade de calor muito grande, tá? E ela principalmente deixa o pH muito elevado, tá? Ou seja, deixa o solo com baixíssima acidez, né? Eu já comentei sobre acidez no substrato, eu vou deixar aqui também no izinho, se vocês puderem assistir, tá? Seria bem interessante. O problema de você elevar, né? Ou seja, abaixar muito a acidez, você pode comprometer a planta de absorver alguns nutrientes, né? Como o ferro, cobre, zinco e o manganês, que são elementos importantes para as plantas, você está entendendo? Esses elementos que eu falei são conhecidos como microelementos, mas numa condições de baixíssimo acidez, você vai ter problema no cultivo das suas plantas, porque as plantas não vão conseguir absorver esses elementos, mesmo que elas estejam no substrato, ok? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os elementos, né? Com alguns tipos de adubos que a gente encontra no mercado. Eu sei que os adubos estão muito caros e quando tem promoção a gente tem que comprar, mas não vá comprar qualquer coisa, tá certo? Carbonato de cálcio é utilizado mais para outras finalidades, tá? Eu mesmo nunca utilizei carbonato de potássio, né? Como adubo diferenciado. Normalmente, assim, numa agricultura um pouco mais técnica, nós utilizamos o nitrato de potássio e em menor concentração o cloreto de potássio, que também saliniza demais, tá certo? Então, são informações que eu queria passar rapidamente, né? Porque senão vai ficar uma aula de química pura aqui, tá certo? Mas eu acredito que são dois elementos um pouquinho, digamos assim, complicado para você utilizar em plantas no vaso, tá? Então, existem outras fontes de potássio, né? Que eu acho que você poderia selecionar, né? E ter um uso, digamos assim, sem causar muitos problemas. Então, é isso que eu queria dizer aqui nesse vídeo rápido para vocês. Se vocês tiveram dúvida, encaminhe para a gente as suas perguntas, suas sugestões, tá certo? Porque esse vídeo só surgiu por causa das perguntas, aliás, da pergunta de uma ouvinte, tá certo? Que a gente está passando aqui na íntegra, ok? Então, com relação ao sulfato de potássio, né? E ao carbonato de potássio, é isso que eu tenho a dizer, né? Sobre esses elementos. Tá? E peço a sua ajuda, né? Clique no like, se gostaram do assunto, inscreva-se no nosso canal, ok? E ajude as entidades, tá certo? Isso tudo ajuda não a mim somente, mas as entidades também. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial, né? Hoje eu dedico para a entidade Toca dos Assis, né? É uma entidade que ajuda muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se você puder doar qualquer coisa, alimento não perecível, roupas usadas, materiais de higiene, tudo isso ajuda muito esse pessoal, ok? Se vocês puderem ajudar, seria muito bacana também. Peço por fim ajuda para o nosso trabalho, ok? Clicando no joinha, inscrevendo-se no canal, clicando no sininho, tá certo? Com tudo isso, vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui, que nós já temos mais de 600 vídeos, né? Totalmente gratuitos, tá certo? Então, conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!